Bom dia! Bom dia! Glória a Deus, Jesus! Bom dia! Entrei com uns minutinhos aqui atrasada. Estava terminando de organizar aqui umas coisas aqui. Glória a Deus, irmãos. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Hoje, já bem cedinho, sejam bem-vindas, seja bem-vinda. Seja bem-vinda você que já está aqui todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras. Seja bem-vinda você que está entrando aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, mulheres. Vão entrando aí, vão compartilhando aí nessa... Aleluia. Nessa setinha aí, vão compartilhando aí com mais umas 2 ou 3 amigas. Compartilha aí. Bom dia, Dani. Graça e paz. Ah, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, como o Senhor é presente. Como o Espírito Santo de Deus tem sido presente nas nossas vidas. Ô, mulheres, eu sei que cada uma de vocês, né? Hoje é terça-feira. Glória a Deus. Dia 14 de maio. Os meses estão voando, né, irmãos? Abril foi um mês que passou muito rápido, né, mulheres? E maio também não tá atrás. Maio está voando. Ô, irmãs, quantas coisas, né? Nesilma, seja bem-vinda. Quantas coisas, meu Deus. Olha, eu te confesso que hoje de manhã eu tenho orado, né? Eu tenho acordado sempre um pouco bem mais cedo. Né? Tem sido minha rotina já há alguns anos. Graças a Deus por isso. Porque esse tempo me manteve, esse tempo de oração, esse tempo de entrega, esse tempo de uma adoração pessoal, né, da qual o Senhor me chamou, da qual o Espírito Santo me conduziu, me chamou. E eu aceitei. Esse tempo tem me guardado, irmãos. Esse tempo tem me fortalecido. Esse tempo tem afogueado, né, o meu espírito por dentro. Esse tempo tem sido um tempo do Senhor verdadeiramente, né, me instruir, me dirigir, me direcionar. Mas dele também me consolar, me trazer entendimento, me trazer, né, explicação, revelação. Como é bom você passar tempo com o Senhor. Como é bom você ter um tempo de adoração pessoal com Deus. É muito bom o tempo que nós oramos em línguas, né? E o que a oração em línguas faz, nenhuma outra prática pode fazer. Mas como é bom a gente entrar em períodos de adoração pessoal com o Senhor, de declaração da palavra, de meditação na palavra, de jejum. Oh, irmãos, quão glorioso é esse tempo que você e eu tiramos para ter esses devocionais, né? Um momento como esse aqui, como uma live dessa, é um devocional. Devocional não é um momento que acontece somente pela manhã. Devocional é um momento especial, né, que você separa, que você prioriza para estar com Deus, para falar com Deus, para ouvir. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes do devocional. É para que você ouça Deus. É para que você sinta Deus. É para que você receba do Senhor. Sabe? É um tempo de preparação. Irmãos, talvez até aqui você não tenha, né, parado para pensar. Bom dia, José Carlos. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigada pela sua presença aqui. Sua família, obrigado. Talvez eu sei que muitas vezes nós não paramos para pensar sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus. Né? Nós temos tantos planos a respeito da nossa própria vida e a respeito de tudo, né, que precisa acontecer na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Mas a minha pergunta para você nessa manhã é: você tem tirado um tempo? Você tem tido uma vida
se preparando para a volta do Senhor? Será que você, Vanusa, minha querida, seja bem-vindo. Será que você, assim como eu, tem se preparado, tem estado pronta? Pode olhar para dentro de si, pode conscientemente se achar em espírito e se ver preparada para a volta do Senhor Jesus? Porque eu creio. Ontem eu meditava um pouco sobre Mateus 24, né, sobre esses sinais que tem acontecido na terra, né, sobre aquilo que Jesus falou que iria acontecer na terra, né, durante os períodos, né, que antecipariam a sua volta. Esses sinais, né, eles não definem a volta, o tempo certo da volta do Senhor Jesus. Mas esses sinais, eles demonstram, né, a proximidade. Eles apontam para a volta do Senhor Jesus. E eu creio que esses sinais é como um despertar, é como uma trombeta que precisa ressoar dentro de mim e dentro de você, acerca da nossa própria vida, irmãos. Acerca da sua própria vida. Não é acerca do outro, não é acerca do seu marido, não é acerca, né, dos seus filhos, mas é acerca da sua própria vida. Porque você... Uma coisa você vai começar a entender em Deus. Se você ainda não entende isso, você vai começar a entender isso pela revelação do Espírito Santo, sabe? Pela consciência da presença do Espírito Santo na sua vida. Que é que você vai começar a perceber que quanto mais de Deus você recebe, quanto mais do Espírito Santo de Deus você recebe, quanto mais do Espírito Santo de Deus, né, é impresso em você, é impresso na sua vida, mais a sua família é impactada, mais os seus filhos são impactados, os seus vizinhos, mais as pessoas vão reconhecer Jesus através da sua vida. Isso é tão sério, isso é uma responsabilidade nossa, irmãos. Porque nós somos, né? Nós somos testemunhos do Senhor aqui. Nós que cremos no Senhor, nós somos testemunhos dele aqui na terra. Então, é muito mais, né, é muito mais importante que você olhe para si, como disse a palavra, avalie o homem a si mesmo, nessa manhã que você possa, nessa manhã de terça-feira, 14 de maio, que nós estamos aqui para a glória de Deus, que nós estamos aqui, né, debaixo de paz, debaixo de segurança, que nós estamos aqui debaixo da fé, que nós estamos aqui cheia do Espírito Santo de Deus, que nós estamos aqui, né, no aguardo do que o Senhor vai falar conosco por meio da palavra dele, quais as instruções que o Senhor dará para nós nesse dia chamado hoje, acerca, um beijo, Drica, através da palavra dele, através, né, do Espírito Santo dele. Mas que eu e você possamos olhar para nós. Que eu e você possamos nos avaliar. Avalie o homem a si mesmo, diz a Bíblia. Não diz a Bíblia, avalie você e seu irmão. Não seja o Espírito Santo de Deus na vida do seu marido. Não seja o Espírito Santo de Deus na vida do seu filho. Mas avalie o homem a si mesmo. Sabe, porque uma vez que nós fazemos isso, uma vez que isso é verdadeiramente uma consciência diária de se autoavaliar, sabe? Há uma probabilidade muito grande de que a gente esteja cada vez mais perto de Jesus. E que a gente mesmo reconheça aonde nós podemos crescer mais em Cristo. Há uma probabilidade cada vez maior de que nós sejamos transformadas segundo a imagem de Cristo. Há uma probabilidade cada vez maior e cada vez mais crescente de que Deus venha habitar em nós, né? Ele já veio, ele já habitou em nós por meio do Espírito Santo de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é a plenitude do que o Espírito Santo dele em nós, do que a consciência dessa plenitude da presença dele em nós pode operar na nossa vida, para que nós estejamos prontas, para que nós estejamos prontos, para que as lâmpadas da nossa fé, para que as lamparinas da unção, sabe, para que as nossas vestes estejam brancas, para que a nossa consciência, para que a nossa própria consciência
nos mantenha firmes na fé, por meio da palavra, por meio do Espírito. Que uma consciência limpa, sabe? Paulo fala muito sobre isso. Paulo fala sobre isso a Timóteo. Paulo fala sobre isso em suas cartas. Sobre tendo uma consciência limpa de que estamos no caminho certo. De que estamos fazendo as coisas certas. De que estamos caminhando no Evangelho. Sabe? Orientado pelo Espírito Santo. Vivendo segundo as orientações da palavra. Vivendo segundo as práticas e os princípios deste reino, do reino de Deus. Tudo isso é muito importante para esse tempo, irmãos. Hoje, né, ainda escurinho, bem escurinho, o Espírito Santo de Deus ministrou algo muito forte no meu coração, que eu queria compartilhar com vocês. O Espírito Santo me disse assim, como um orvalho que molha a grama, a relva pela manhã. Assim é o Espírito Santo, assim sou eu na sua vida, Yula, todas as manhãs, como o orvalho, sabe? Como o orvalho que molha a relva e protege a relva da manhã de todas, né? De todas as causas da alta temperatura, do tempo, porque aquele orvalho que cai de manhã sobre as plantas é para que haja, né, uma proteção sobre aquelas plantas durante, né, a evaporação do orvalho que caiu durante a noite e que ele cai durante a manhã. E o Senhor me disse isso nessa manhã, irmãos. Como foi poderoso ouvir isso do Espírito Santo de Deus. Como o orvalho que molha a grama, que molha a relva pela manhã. Assim sou eu, todas as manhãs na sua vida. Assim quero eu ser, todas as manhãs na sua vida. Quando você abrir seus olhos, quando você, antes mesmo que você se levante da sua cama, ao abrir os olhos, quando o seu relógio despertar, que você se lembre que existe um orvalho, existe uma vida. Existe uma vida, existe a vida de Deus que está naquele exato momento sendo derramada sobre você por meio do seu acordar, por meio do seu despertar. Então que haja um despertar diferente na nossa manhã. E que essa manhã de terça-feira, dia 14, ela seja diferente. Ela já está sendo diferente para mim. Ela já está sendo muito diferente. A presença de Deus está aqui nesse lugar. A presença de Deus está em mim. A presença de Deus está aqui. A presença, a onisciência, a onipresença do Espírito Santo de Deus está fazendo aquela conexão gostosa entre mim e entre você. Aí na sua casa, né? Ele é quem nos une. Nós somos um só Espírito com Ele. E nesse exato momento eu posso ver claramente pela fé, sabe, a unidade do Espírito Santo de Deus, do Pai e do Filho aqui, nesse tempo poderoso, nesse momento especial desse devocional, do qual nós estamos juntas aqui nessa manhã. E que você sinta, que você possa sentir, que você possa fechar seus olhos, aonde você estiver nessa manhã, que você sinta que ele é um orvalho, que ele é como um orvalho que molha a relva, que molha a grama. Imagina essa situação, que molha a terra seca nesta manhã. Assim é o Senhor no nosso despertar todas as manhãs, na nossa vida todas as manhãs. Irmãos, eu confesso a vocês que foi impactante. Tô bebendo uma água aqui, irmãos. Minha boca já tá seca. Goiânia já tá bem seco, né? Mas eu creio que será um inverno chuvoso em Goiás. Não será um inverno como é todos os anos seco, mas um inverno chuvoso, com o orvalho do Senhor, com o orvalho dos céus. Irmãos, que dias desafiadores, que dias difíceis. Eu confesso a você que esse final de semana
né? Mesmo eu tendo muitos motivos para comemorar, graças a Deus por isso, e eu sempre tenho, para a glória de Deus. Mas eu confesso a vocês que essas questões dos nossos irmãos, dos irmãos lá do Rio Grande do Sul, né, de amigas muito próximas, das quais eu passei a semana inteira falando, né, me organizando, e falando ali com uma amiga minha, que está ali, uma amiga minha médica, daqui de Goiânia, que está ali em uma das regiões mais afetadas, né? E que, para a glória de Deus, ela sobreviveu, mas ela está ali, né, em pleno atendimento médico, aquelas vítimas. E ouvindo ela, e escutando, e vendo alguns vídeos que ela me enviou, do qual eu não pude compartilhar, né, pela orientação dela mesmo, né, pela ética médica. Irmãos, eu confesso a vocês que veio sobre mim uma tristeza muito grande no sábado pela manhã, quando eu ouvi, né, e quando eu vi. Eu tenho procurado ajudar pessoas, né, das quais eu tenho contato direto ali, né, tanto em Porto Alegre, eu morei já em Porto Alegre. Para mim é muito difícil entender como Porto Alegre está naquela situação. Porto Alegre, a palavra mesmo diz, né, o nome mesmo diz, Porto Alegre. Mas agora Porto Alegre está triste. Porto Alegre está, né, passando por uma situação muito difícil. Não só Porto Alegre, mas as regiões ali, né, os municípios que ali estão e todas as vidas que ali estão. Irmãos, é muito desesperador ver o que eu vi. Sabe, são crianças com fraturas nos braços, crianças muito machucadas, adultos, né, corpos, cadáveres, né, de animais também. E ela me relatou ali, né, do cheiro, né, que a água tinha baixado um pouco e o cheiro estava muito forte. Irmãos, eu confesso a vocês que me deu frio na barriga, sabe? Meu dia ficou-se eu fiquei muito triste. Ainda podendo ajudar, fiz algumas vaquinhas e ajudei ali. Podemos ajudar ali, enviamos, né, remédio, Novalgina. Irmãos, Novalgina. Porque eles não têm condição de comprar remédio para dor com essas crianças nessa situação de fratura. Então eu queria aqui, né, por meio dessa rede aqui que eu tenho, pedir ajuda a vocês e que vocês não parem de ajudar. Sabe? Porque chegou muitas coisas lá, muitas coisas estão chegando lá e graças a Deus por isso. Mas a gente precisa se preparar para a segunda parte, para o segundo momento que nós vamos ter. Né? Bento! E é nosso, né, dever como cidadão. Só um minutinho, irmãos. E é o nosso dever como cidadão ajudar aqueles irmãos ali. Então eu queria dizer para você com toda, sabe, com todo o temor e o tremor, que você olhe para sua própria vida. Que você, assim como eu, avalie você a si mesmo diante do Pai, diante do Senhor Jesus. Não quero dizer para você que você não vai viver esses dias, não, irmãos. Eu creio que os vencedores não sofrerão, sabe? Não sofrerão, não serão atingidos. Ainda que a gente passe pela situação. Mas a Bíblia diz que os vencedores... Então eu quero te perguntar hoje, você crê que você está entre os vencedores? Você está entre os vencedores? Aqueles que vão morar com Jesus? Porque a eternidade já começa aqui, irmãos. A eternidade, ela já começa aqui para quem crê. Para quem vive no reino de Deus. Para quem confia no Senhor, para quem tem ouvido a palavra, a eternidade já começa aqui. E se você já foi, pela sua fé, com certeza, você já está lá. Né? Ainda que nós ainda não entramos, né, nos lugares celestiais com Cristo. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. O nosso espírito... Né? O nosso espírito já está assentado nos lugares celestiais com Cristo. Glória a Deus por isso. O nosso espírito é vida, é a vida de Deus. O nosso espírito é que nos move a viver pelo Espírito Santo de Deus. O nosso espírito recriado. O homem interior recriado. O nosso espírito recriado
O nosso espírito que é vida de Deus, é que nos fortalece, é que nos prepara, é que nos mantém firme diante dessas batalhas, diante dessas situações. O nosso espírito recriado, aleluia, é o que nos traz esperança, é o que nos mantém na fé, sabe? É o que nos mantém na palavra, é o que nos mantém debaixo da promessa do Senhor. É o que no dia do caos, né, traz para nós a esperança que nos mantém em alerta. Sabe, eu tenho pensado sobre muitas coisas. Eu tenho tirado tempos e tempos e tempos para meditar sobre a palavra do Senhor, sobre essa questão da consciência. Eu queria ler com vocês aqui, antes de nós, né, falássemos mais algumas coisas que eu tenho aqui no meu espírito para compartilhar com você. Palavra que está lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 5. Viver na luz. Na NVT. Efésios, o livro de Efésios capítulo 5. A gente vai ler algumas palavras aqui. Sabe, o tema dessa palavra hoje, né, está ligado à preocupação, está ligado à ansiedade, está ligado a paz que excede todo entendimento. Mas eu quero falar com vocês sobre medo, sobre preocupação e sobre ansiedade. Porque nesses dias é o que eu tenho mais ouvido, é o que eu tenho mais vivido. É tudo o que eu tenho, né, recebido mensagem de mulheres, homens de Deus. Não só lá no sul, mas aqui também. São tempos muito, né, incertos. Todos nós, em alguma área da nossa vida, estamos vivendo desafios, né, de incertezas, mesmo que nós somos homens e mulheres de fé. Existem áreas da nossa vida, né, que muitas vezes parecem incertas, aonde parece que Deus, né, não está fazendo, aonde parece que as coisas não estão acontecendo, aonde parece que Deus não está ouvindo as nossas orações. Eu falava com algumas irmãs essa semana. E você vai ver que o medo, irmãos, aleluia. O medo é, né? O medo e a ansiedade são as mesmas coisas. Só um minutinho, irmão, só um minutinho. Bento e Chloe, para agora. Agora. O medo e a ansiedade são as mesmas coisas. Medo é a reação natural do nosso organismo, né, diante de situações, né, que apresentam para nós algum tipo de ameaça. Mas medo e ansiedade são as mesmas coisas. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Mas o Senhor é aquele, né, que tem nos ajudado em todas essas situações, onde o medo, a ansiedade, né, as incertezas e tudo é incrível que quando o medo vem, né, a ansiedade logo vem se instalando. Se nós não tratarmos, né, a raiz dessas situações que vem através do medo, e aí você pensa, o medo é, como eu falei aqui, né, uma reação natural do nosso organismo diante de ameaças que podem fazer qualquer, né, coisa conosco. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a paz, né, sobre aquilo que o Senhor, que Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos orientou acerca do medo. É incrível como a Bíblia fala, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Seja forte e corajoso, não tenha medo, não tenha medo. Né? Não se estribe no seu próprio entendimento. Não deixe com que a dúvida venha roubar a palavra da fé. Não deixe que a dúvida venha roubar a palavra da promessa de Deus sobre a sua vida. Não deixe que dias como esse, que os sinais, né, estão se propagando, os sinais, né, da vinda do Senhor Jesus. Nós não sabemos quando essa vinda acontecerá. Mas não era isso que Jesus queria falar para nós quando ele falou aqui em Mateus 24. Eu creio que o Senhor queria nos dizer que nós vivêssemos em uma vida de preparação.
Que nós vivêssemos em um arrependimento contínuo daquilo que não agrada a Deus. Sabe, ele anunciou porque os sinais viriam, anunciando que os tempos estariam próximos. Mas a orientação dele não era para que nós ficássemos amedrontados. Não era para que o desespero, né, acontecesse no meio de nós. Não era para que, né, a fadiga, a ansiedade, crise de pânico viesse assumir o lugar da nossa fé, da paz de Cristo, que excede todo entendimento. Então vamos ler aqui Efésios 5, que fala viver pela luz. Eu quero ler um pouco o capítulo, um pouquinho, desde o começo do capítulo, para a gente chegar aqui aonde, né, é o capítulo onde o Senhor mais falou. E diz assim: portanto, como filhos, na minha versão NVT, o título é Viver na Luz. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Olha as instruções de Deus para esse dia hoje. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Versículo 4. As histórias obscenas, as conversas tolas e piadas vulgares não são para vocês, não são para nós. Aleluia. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não só herdará o reino, irmãos, mas também não conseguirá viver aqui nessa terra. Não conseguirá aqui viver nos princípios do reino de Deus. Versículo 6 do capítulo 5 de Efésios. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Aleluia! Mas agora tem a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Versículo 10. Procurem descobrir o que agrada a Deus. É tempo de nós sabermos, de nós entendermos, de nós termos plena convicção do que agrada a Deus. E o que mais pode agradar a Deus, irmãos, do que a nossa entrega total, do que a nossa fé, do que a nossa confiança de que uma vida entregue à presença de Deus. Não participe dos feitos inúteis, do mal e da escuridão. Antes mostrem sua reprovação, expondo-as à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Irmãos, eu tenho vergonha de falar aquilo que os maus fazem em segredo. Em nosso segredo, não em segredo de Deus. Porque de Deus não se esconde nada. Não há nada que esteja escondido, que não há, né, de ser revelado na presença de Deus. Versículo 13. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando brilhar sobre elas, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme. Levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Desperte nessa manhã, você que dorme. Desperte você nessa tarde, você nessa noite, você nessa madrugada que vai ouvir essa live. Levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. E o caminho se abrirá diante de você. E a clareza virá diante de você, o entendimento. Você se tornará consciente, a sua consciência, a sua própria consciência, te levará a entender o caminho do Senhor. Sabe, o sacrifício de Jesus na cruz, a presença, a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida, a responsabilidade que você tem como servo, como ministro. Aleluia! Como Jesus na terra. O versículo 15 de Efésios 5 já começa com viver pelo poder do Espírito. Vamos continuar. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de viver. Esta é a palavra, essa direção.
Esta é a palavra para o seu dia chamado hoje. 14 de maio. Aleluia. Esta é a palavra de Deus para o seu dia. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, porque vocês já não são mais. Mas como sábios. Aproveita ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Nós lemos isso aqui na última live. Mas o Senhor me disse que lesse novamente. Porque quando eu estou lendo, eu estou profetizando. Quando eu estou lendo com vocês, eu estou declarando essas verdades. Não só sobre mim e a minha casa, mas sobre você e a sua casa. Não vivam como insensatos, mas nesses dias maus. Irmão, se precisar, se necessário, se afaste até da internet. Sabe, tem uma psiquiatra muito famosa que eu amo muito, o nome dela é a doutora Beatriz. Ela tem um podcast muito tremendo onde ela fala. E ela não é uma mulher, tá? Que conhece o evangelho. Mas ela é uma mulher, eu vejo, que por meio, né, da ciência, porque a ciência é Deus e Deus é a ciência, irmãos. Então Deus tem falado de muitas formas. Deus tem falado e instruído de muitas maneiras. Para que todos alcancem o caminho da salvação, do arrependimento. E eu creio que em nome de Jesus, a doutora Beatriz, sabe? Ela tem tido encontros, ainda que ela não entenda, mas ela vai entender. Eu creio, pela fé. E ela tem um podcast, eu assisti um podcast dela onde ela fala: afaste-se das redes sociais em 2024. Use o menos possível que você puder as redes sociais em 2024. Porque, irmãos, há muitas boas coisas nas redes sociais em 2024? Sim, há. Mas há muitas coisas que têm afligido, sabe? Que têm afetado muito diretamente a minha vida, a vida dos seus filhos, a vida da sua casa. Tem trago comparação para você, rejeição. Tem trago ansiedade e medo para a sua vida. Tem trago para você essa batedeira no seu coração, tristeza. Parece que Deus está fazendo mais na grama do vizinho e não tem feito na sua vida. Então, se isso não tem te feito bem, avalie você a si mesmo. Nós começamos essa live aqui com essa instrução. Avalie o homem a si mesmo. E aqui, irmãos, eu não estou debaixo de nenhuma lei, não. Eu também uso as redes sociais e vejo. Mas, para a glória de Deus, eu tenho tido maturidade em Deus. E não querer ouvir, nem ver, nem participar de algumas coisas que têm sido propagado pelas redes sociais. Então, aproveite o máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Efésios está dizendo aqui no capítulo 5, no versículo 16. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade de Deus. Não se embriaguem com vinho. Cuidado, irmãos, com desespero. Não se embriaguem com vinho. Cuidado com medo, com ansiedade. Quando Paulo está dizendo, quando o escritor de Efésios, a gente crê que é Paulo, está dizendo aqui: não se embriaguem com vinho. Não se embriaguem com vinho. Não é somente na questão literal de não se embriagar com vinho. Mas é não, né, perder a consciência. Porque a gente sabe que uma pessoa, quando ela é, né, viciada na bebida alcoólica, no vinho, na bebida, ela faz isso para esquecer muitas coisas. Ela faz isso para que ela saia da sua sã consciência. Porque a nossa consciência, ela fala. A nossa consciência espiritual, ela fala. E a nossa consciência humana também fala. Por isso que Deus fala que nós temos a mente de Cristo. Para que a gente não tenha a necessidade de nos embriagar com coisas que vão nos distrair. Ou com coisa que vai fazer com que nós nos desesperamos. Ou com coisas que vai fazer com que a gente se encha de medo. Com que o medo, quando as ameaças de algo ruim sobrevir sobre nós, né? O medo não tome conta de nós. E não venha sobre nós essa ansiedade, né? Que é o medo do que pode acontecer daqui a pouco ou no futuro. Deus nos alerta sobre isso. Por isso, não se embriaguem com vinho. Não faça coisas para que você fique desatenta, para que você fuja da realidade.
Não, quem vive no Senhor vive na realidade espiritual. Existe uma realidade natural, mas existe uma realidade espiritual da qual Deus quer derramar sobre nós por meio da mente dele que está disponível para nós. Aleluia! O nosso espírito é vida. O Espírito Santo que habita em nós é vida. A realidade do nosso novo homem renascido no espírito é vida. Ainda que esse corpo natural seja um corpo de morte, mas nós ainda temos um espírito que é vida, que habita em nós. Sabe, eu escutava uma palavra do pastor David Hobbs, onde ele falava sobre jejum. Irmãos, que me impactou profundamente, onde ele disse assim, e que isso seja uma inspiração, que isso seja uma motivação, para que você, assim como eu, também entre nesse lugar, sabe, de jejuar. Você vai entender isso. Você jamais vai entender qual é o poder, sabe, o poder do jejum, o poder que o jejum tem, enquanto você não entender o poder que a carne tem. O poder que a carne tem sobre nós. Porque o nosso espírito é vida, mas essa carne é morte. O nosso espírito é vida, mas essa carne ainda é morte. Então, quando nós entendemos, sabe? Quando nós entenderemos o poder do jejum. E aqui eu não estou dizendo para você, irmãos, que são jejuns longos, não. Você pode fazer jejum de 3 dias, sabe? Jejum parcial. Todos eles de alimento. Todos eles jejum alimentar. Jejum espiritual. Aqui eu não estou falando de jejum intermitente, tá, irmãos? Ainda que a ciência tem comprovado que o jejum intermitente é uma bênção. Não é esse tipo de jejum que eu estou falando com você nesta manhã, mas eu estou falando do jejum espiritual, aquele que tem poder de matar a sua carne, de enfraquecer a sua carne, para que o seu espírito que é vida, vivifique todas as coisas em você. Porque a oração em línguas, ela edifica o nosso espírito. A oração em línguas, ela tem poder de edificar o nosso espírito. E glória a Deus, para que o nosso espírito seja cada vez mais vida de Deus. Mas você só vai entender o poder do jejum quando você entender o poder que a carne tem sobre mim e sobre você. O poder da carne é morte. O poder da carne é medo. O poder da carne é ansiedade. O poder da carne é preocupação. É exatamente isso que eu queria falar com vocês aqui. É o medo que gera ansiedade, que termina em preocupação. É o medo que gera ansiedade e que termina em preocupação. Mas o jejum tem este poder. O jejum tem a força, aleluia, de quebrar a força da carne. Então eu não sei como que o Espírito Santo de Deus vai te direcionar a jejuar nesses dias. Mas eu quero aqui, por meio do Espírito Santo de Deus, trazer essa instrução para você. É tempo, nós falamos aqui, é um tempo de muita oração. Oração em línguas em todo o tempo, hora após hora. É um tempo de muita oração em português, de adoração pessoal. É um tempo de declaração da palavra, de meditação na palavra. Mas é um tempo de jejum. Sabe, é o jejum de Daniel. Eu não sei qual vai ser a direção que o Espírito Santo de Deus vai dar para você. Se vai ser um jejum parcial, igual tem sido o meu, né, a partir das 4 da manhã até determinado horário. Eu não sei, mas o jejum vai te levar para mais perto de Deus. O jejum vai matar a força dessa carne. Sabe aquela razão que você tem? E nós mulheres, nós adoramos essa palavra, ter razão, né? Não sei você, será que é só aqui? Nós mulheres adoramos essa palavra, ter razão. Eu tenho razão. Como essa palavra é algo que nós mulheres gostamos. Mas você sabia que a árvore do conhecimento do bem e do mal também pode ser chamada da árvore da razão. Então não tenha razão. Aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. Para que a vida de Deus, para que essa edificação
que eu e você, que oramos em outras línguas, no hora após hora, para que essa edificação do hora após hora também seja capaz de alcançar a força da nossa carne. Sabe, que essa palavra fique firme no seu espírito hoje. Você só vai entender a força do jejum quando você entender a força que a sua carne tem. Irmão, sabe o que eu tenho experimentado, o que eu tenho visto, e o que isso tem sido um grande exemplo para mim na minha caminhada de fé. Todas as vezes que nós não fugimos da aparência do diabo, todas as vezes que nós não fugimos da aparência do mal, todas as vezes que nós damos ênfase, damos corda, acreditamos na nossa própria carne, nós caímos. Sabe, é quando você fala, eu só vou conversar um pouquinho. Não tem problema nenhum eu ter tanta intimidade com esse colega de trabalho, com essa colega de trabalho que eu tenho tido. Irmão, não vai crendo que você está forte o suficiente na sua carne, porque você vai cair. Sabe, seja prudente. Seja como a Bíblia diz aqui em Efésios, aproveitem ao máximo todas as oportunidades desses dias maus. Aleluia. Não haja de forma impensada, mas procure entender a vontade de Deus. Não se embriague com vinho, não fuja de realidades. Não fuja da sua própria consciência. Não faça de conta que não está acontecendo com você. Não se embriague com as coisas desse mundo. Não queira se distrair. Mas corra para a presença de Deus. Corra para a palavra. Corra para o jejum. Continue orando em línguas. Faça tudo o que for dado para você fazer. Viva a sua vida na normalidade dessa vida humana aqui. Mas sendo um servo, uma serva do Senhor. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Como? Como ser cheio do Espírito Santo de Deus? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si. Louvando o Senhor de coração. Tendo momentos, sabe, de louvor pessoal a Deus. Tendo momentos de cantar hinos, de orar em línguas, mas também de cantar em outras línguas. Aleluia. Deixe com que o Espírito Santo de Deus te leve para esse lugar. Deixe com que o Espírito Santo de Deus te evolua para este lugar. Revestivos de toda a armadura de Deus. Pega na sua mão a espada do Espírito. A espada do Espírito. A espada do Espírito. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Vivam de ações de graças. Vivam cheio de ação de graças. Deem graças ao Senhor por todas as coisas. Deem graças ao Senhor pela sua casa. Deem graças ao Senhor em tempos como esse que nós estamos vivendo, onde nós temos visto pessoas de todas as classes sociais, amigas minhas de todas as classes sociais, sabe, o dinheiro, os títulos, aleluia, os lugares e os bairros que moravam, né, a segurança que suas casas propunham, não foram capazes de livrá-las, né, das tragédias naturais, das tempestades da água. Né? A natureza, irmãos, não vai nos respeitar. Nós que temos que respeitar a natureza. Nós que temos de respeitar o planeta, o habitat do qual o Senhor nos deu. Nós que temos que ter a consciência, sabe, ambiental. E eu estou falando isso aqui diante da palavra de Deus. Porque nós queremos ser crentes tão espirituais, homens e mulheres tão de Deus, mas jogamos lixo na rua. Não nos preocupamos com vidro, não nos preocupamos em separar lixo. Falta muita educação para o povo de Deus. O povo de Deus está muito mal educado.
Sabe? O povo de Deus, que é quem deveria dar o exemplo do cuidado ambiental, não dá. Coisa terrível, irmãos. Coisa difícil. É você ver crente jogar lixo na rua. É você ver, sabe? A falta de consciência. Tá vendo que a consciência vem de novo? Por isso que Paulo fala tanto de consciência limpa. A falta de consciência ambiental com o seu planeta. Com a água. Agora eles estão lá cheios de água. Água, né? Água de inundação. Mas precisam de água potável. Então eu quero dizer para você, seja crente nos pequenos detalhes. Seja um crente, sabe? Às vezes eu vou comprar. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, irmãos, porque eu fui muito bem educada. Até educação ambiental o Senhor me deu. E eu pude estudar em escolas que se preocupavam com isso e nos conscientizavam, sabe? Há pouco tempo atrás, agora, teve a ECO no Rio de Janeiro. Pergunta se alguém lembra. A ECO que aconteceu no Rio de Janeiro. Né? Anos e anos que os ambientalistas, os cientistas vêm falando sobre catástrofes naturais, sobre aquecimento, né? Sobre tudo isso, sobre as margens dos rios, sobre as fontes dos rios. Mas não, nós só pensamos em si. Sabe o que eu percebo? Eu ganhei uma casa. Meu Deus, o Senhor realizou o sonho da minha casa própria. Mas já é. Não. Essa casa mais não me serve. Eu já tô querendo aquela outra casa. Eu tenho um carro, eu ganhei um carro e a pessoa fica muito feliz. E comemora muito. Daqui a pouco, eu já não quero mais esse carro. Eu tô querendo agora outro carro. Eu já fiz isso e isso, mas agora isso já não me serve mais. Deus fez tanta coisa na minha vida, mas agora essa casa, esse carro já não me é suficiente. Eu já tô sofrendo. Eu já tô sofrendo por causa de outro carro, de outra casa. Irmãos, tá lá, se foi tudo. Não ficou nada. Pagaram caro, sabe? Uns venderam até sua própria vida. Vai saber lá o que pessoas fizeram para ter coisas materiais e agora estão lá. Sem nada, sem a certeza de nada. Isso precisa falar conosco. Isso precisa trazer alguma mensagem de Deus para nós. Deus não tem nada a ver com essa tragédia. Entenda isso. Isso é fatalismo. E sai desse lugar. Você vive pela fé. Você conhece a palavra de Deus, você anda na palavra de qual Deus fez todas as coisas. Existe um feito do qual nós andamos nele. Deus não tem nada a ver, irmãos, com a morte daquelas milhares de pessoas. Isso são tragédias naturais, e são eventos catastróficos naturais em resposta ao nosso não cuidado, ao nosso habitat natural, ao planeta Terra. E agora se levantou um monte de profeta de Baal, irmãos de Deus. Eu vou te falar, não é fácil não. Mais difícil ainda é você ter que orientar essas pessoas que estão totalmente com a cabeça, com a lavagem cerebral e ainda levando esse tipo de mensagem fatalista. Se você não sabe o que é fatalismo, é um movimento religioso. Vai ler. Fatalismo. Fatalismo. Não seja fatalista, irmão. Seja da fé. Seja dos que creem. Ainda que Deus não esteja nesse negócio, ainda que Deus não esteja, eu tenho certeza que Ele tem usado, sabe, dessa tragédia para mover as águas. Eu já escutei tanto testemunho, irmãos, de milagres, de homens e mulheres nesse tempo agora da tragédia lá no sul, que experimentaram a visita de anjos. Que os anjos do Senhor, há um exército de anjos do céu ali, socorrendo o povo de todas as formas. E eu sei que é desejo de Deus que haja salvação naquele lugar, não morte. Então pare de esparramar algumas notícias fatalistas. Não seja você um crente fatalista, mas se responsabilize do que nós acabamos de dizer aqui. Se responsabilize e não jogar lixo mais na rua. Se responsabilize com o exemplo do que está acontecendo lá na vida dos seus irmãos do sul. Porque nós somos todos irmãos em Cristo. E essa tragédia está mostrando que não existe placa,
que não existe religião, sabe? Que não existe partido político, que não existe nada. Que numa hora dessas é todos por um. É todos por um e um por todos. É o máximo de pessoas que nós podemos salvar. Em nome de Jesus. Amém, amém. E que a gente continue, irmão. Tem que tirar tempo de oração. E eu sei que Deus, aqui na minha pequenez, na minha fé, Pai, tem ouvido a minha oração em clamor, né, pela vida dos meus irmãos. Mas Deus tem orientações fortes para nós. Eu queria ler para você que Isaías 41. Quero ler alguns versículos aqui para a gente terminar essa palavra. Para que o medo, para que a ansiedade e para que toda a preocupação que você tem acerca de qualquer coisa que seja na sua vida, vida financeira, sabe, seja na sua saúde, Deus hoje tem uma unção. Existe uma unção aqui pulsante, uma unção densa. Existe uma densidade de unção aqui, trazendo paz que excede todo entendimento, trazendo cura, trazendo provisão para você, trazendo resposta, restauração, trazendo clareza para você, decisão. O Senhor te encoraja a tomar uma decisão. Aleluia, receba. Há uma mulher aqui que precisa tomar uma decisão, Jaqueline. Seja encorajada a decidir. Não tenha medo, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, Jaqueline. Decida pelo Senhor e você vai ver, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, viu? Deus vai te honrar. Sabe? Em nome de Jesus. Não tenha medo. Diz Isaías 41, versículo 10. Bento. Não tenha medo, pois estou com você. Vai perdoando, irmãos. Eles ficam bem agitados de manhã, com o movimento nos corredores dos vizinhos descendo para ir trabalhar. E eles ficam ansiosos ali, querendo ir junto. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Não tenha medo, pois estou com você. Vamos lá, João 14. Aleluia. João 14. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então não há porquê nós nos preocuparmos, porque a mão forte do Senhor, o Espírito Santo de Deus, que é chamada a mão direita de Deus, está conosco. Vamos lá, para nós finalizarmos essa live, eu quero deixar esses últimos versículos aqui. João 14, 27. Se você depois lê em casa. Lê depois na sua casa. Eu lhe deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhe dou é um presente que o mundo não pode te dar. Aleluia. Eu lhe deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhe dou, o mundo não pode lhe dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Lembrem-se do que eu lhe disse. Eu vou embora, mas eu voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. Aleluia. Né? E ele sabe, e ele aqui falava que ele iria para o Pai, mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, viria. 1 Pedro 5,7. Vamos rapidinho aqui. Eu creio que nós vamos ler essa palavra, declararmos 1 Pedro 5,7. Oh, coisa tremenda é a palavra de Deus. Aleluia. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Estejam atentos. Tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta. Por isso não se distraiam. Não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembra do que nós falamos aqui no começo dessa live.
sobre a força da carne. Aleluia. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Vamos lá, em nome de Jesus. Que palavra gloriosa, Senhor. Que momento tremendo. Salmo 55, 22. Foi a palavra que o Senhor foi me dando hoje, de madrugadinha, quando eu acordei. O Senhor foi trazendo essas verdades espirituais para dentro de mim. E para que eu, ministrasse por meio do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Anotem essas palavras para que vocês possam declarar essas palavras em todo esse dia. 55, 2. 55, 22. Desculpa. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Aleluia. Para terminar, Mateus 6. Glória a Deus, essa palavra tão conhecida. Essa orientação tão tremenda que o próprio Jesus, Mateus 6, que o próprio Jesus dava a seus discípulos. Mateus 6, do 25 ao 34. Por isso eu lhe digo que não se preocupem. Eu amo essa palavra, irmãos. Eu não me canso de lê-la, de entendê-la, de declará-la e de confiar nela. Porque eu sei que nós estamos debaixo dessa palavra. Porque foi Jesus que ensinou isso a seus discípulos. E Ele ensina você nesta manhã. Por isso eu lhe digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam e nem colhem. Nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Aleluia. Qual de vocês, por menor que seja, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao mesmo 1 hora em sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalha, nem fazem roupa. Aleluia. É o cuidado de Deus na nossa vida diária. É o pão nosso que Ele nos dá todo dia. E, no entanto, nem Salomão em sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tanta tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com você, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Olha o tamanho testemunho, irmãos, do que está acontecendo lá no sul. Eles podiam ter ajuntado, guardado. Eles podiam estar, com seus armários cheios, com as suas despensas cheias. Mas nada ficou. Mas ainda assim o Pai tem cuidado deles. E todo mundo, e todas as pessoas, por meio, eu creio, do Espírito Santo de Deus, têm enviado e se tocados. E não tem lhes faltado nada ali. Para a glória de Deus, eu creio. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Aleluia, que coisa tremenda. Que orientação maravilhosa nós tivemos hoje, do Senhor. Não há motivo para o medo. Não deixe que a ansiedade chegue. Trate o medo na sua raiz. Para que a ansiedade não chegue. E para que a preocupação não tenha lugar na sua vida, no seu dia, na sua semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas em nome de Jesus, é tempo de orarmos. É tempo de jejuarmos. É tempo de nos achegarmos mais perto do Senhor. É tempo de nos humilharmos debaixo da poderosa mão do Altíssimo. Porque a gente sabe que no devido tempo,
Ele faz, Ele fará com que todas as coisas aconteçam segundo o plano dele, o propósito dele para a minha vida e para a sua vida. É tempo de nós orarmos, de nós jejuarmos, de nós continuarmos a orar em línguas em todo o tempo. De nós meditarmos nesta palavra, porque a palavra é a promessa. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, se agarre às verdades espirituais nesses dias. Saia do conformismo, saia do conforto da sua casa. É tempo de nós ministrarmos nas praças, nos ônibus. É tempo de nós levarmos a palavra de Deus para o nosso trabalho. É tempo de nós cultuarmos a Deus no nosso lar, na nossa casa, junto com a nossa família. É um tempo de louvor. É um tempo da adoração. É tempo de nós nos vestirmos de fé, de confiança, de paz, da paz que o Senhor Jesus nos deu. Não essa paz que o mundo dá, que o dinheiro dá. Sabe? Não essa paz que o mundo oferece, que um cargo pode te dar, mas a paz de Deus que excede todo entendimento. E que mesmo em meio ao caos vai te manter firme e tranquilo. Deus abençoe você. Esse acordar comigo tem sido uma bênção. Eu sei, tenho recebido muito testemunhos de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao poderoso nome do Senhor Jesus. Não sejam alienados, irmãos. Não sejam alienados. Sabe? Pensem sobre as coisas de Deus. Não sejam crentes alienados. Pensem sobre as coisas de Deus. Medite sobre o poder de Deus. Medite sobre Jesus. Deixe com que Jesus revele o Pai para você. Seja conhecido pelo Senhor, pelo Espírito Santo da verdade. Não sejam alienados, irmãos. Não sejam crentes alienados. Misericórdia. Mas sejam crentes pensantes. Pensem. Pensem. Você e eu podemos pensar acerca de algumas coisas, de algumas informações, sabe? De falsas palavras. Em nome de Jesus. Mantenha a chama da sua fé acesa. Seja alguém que venha trazer as boas novas de Cristo. Eu estava vendo lá que mesmo nos abrigos, minha amiga me mostrou. Sabe, se você pode enviar Bíblias, envie Bíblias ali para o Rio Grande do Sul. Mesmo eles estando ali nos abrigos, né? Após as refeições, tudo que eles querem é ouvir a palavra de Deus. Estão todos ali, aguardando, né, as boas novas. Você que está aí no sul do país, aproveita para evangelizar esse povo. Aproveita para trazer as boas novas do reino de Deus. Porque eu sei que grande será a colheita. Grande será a semeadura e grande será a colheita nesses dias. Aleluia. E depois que tudo isso passar, né? E depois que tudo isso passar, nós seremos testemunhos vivos da boa mão do Senhor Jesus. Porque nós nunca mais seremos os mesmos depois de todas essas coisas. Fiquem com Deus, meus irmãos. O Acordando Comigo volta quinta-feira. Mirne. Isso mesmo. Quem foi, né? A gente quer ser Esther para tantas coisas, né? A gente quer ser Esther principalmente para casar com Consuelo. Gostei, Mirne. Mas quem sabe foi para esse tempo que você e eu nascemos. Aleluia. Louvado seja Deus. Um abraço. Muito querido, até quinta-feira. Deus abençoe você ricamente. Eu já quero profetizar grandes coisas na sua vida. Eu não estou aqui em vão, irmãos. Eu não acordo no meio da madrugada em vão, não. Eu acordo para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E agora Ele me guiou para que eu estivesse aqui com você. Então eu não estou aqui em vão. Eu não estou aqui querendo aparecer. Eu estou aqui debaixo de um direcionamento do Espírito.
para trazer uma instrução que em algum momento tem uma porção especial e individual para sua vida. Deus abençoe. Se você não escutou essa live desde o começo, ouça. Ela vai ficar disponível aqui no canal Mulheres Ajudando Mulheres. Bom dia, Claudinha, minha amiga querida. Te amo. Tenha um dia abençoadíssimo, Cláudia. Ouça essa live. Depois compartilha e depois ela vai ficar salvo no meu canal do YouTube. Se você não me segue lá, Yula Rodrigues. Amém? Deus abençoe, pastora Maria da Cruz, Fabíola. Todas vocês, mulheres e homens de Deus. Aleluia.